Olá, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa disciplina Técnicas de Terapias Meditativas Mindfulness 1. A aula de hoje, a primeira parte da aula 3, que nós vamos tratar sobre a mente, a mente sob o prisma holístico. Eu sou Renata Ferreira. E os objetivos da nossa aula de hoje é falar e apresentar um pouquinho a questão da mente, sobre essa perspectiva da visão holística e as implicações que essa perspectiva nos traz. Falando como a continuidade das aulas anteriores, em que nós vimos a relação entre a mente e a ciência moderna. Então, a gente vai continuar também nessa perspectiva da mente, ainda sobre o prisma da visão holística. E aí, para a gente começar falando, então, dessa relação da mente com o prisma holístico, a gente falou na aula anterior, que esse paradigma é um paradigma que já vem se consolidando, com o passar do tempo. Esse paradigma é um paradigma que é urgente, e cada vez mais vem ganhando espaço na nossa sociedade, abarcando também essa questão do paradigma cartesiano, newtoniano, senão não seria o paradigma holístico. O paradigma holístico ele vem também integrar, junto com a sua cosmovisão, o paradigma existente, que é o paradigma cartesiano. Então, a proposta desse paradigma é abarcar os saberes dos demais paradigmas, as formas de conhecer dos demais paradigmas, o entendimento, a ciência. Então, o paradigma holístico ele vem para absorver o que existe, integrar o que existe e trazer uma nova concepção nessa maneira de conhecer, como vocês bem sabem. Então, é uma proposta que vem trazer também aspectos da subjetividade, como a gente falou na aula anterior, a questão da fenomenologia, o conhecimento, a experiência do indivíduo, na sua própria maneira de conhecer o mundo, também faz parte, e esse paradigma ele vem trazer isso com uma certa urgência. Então, a existência de uma tendência holística e integradora do universo, em que este é, por sua vez, ativo, estrutural e criativo de uma maneira crescente, com uma atividade operativa holística única. Então, quando a gente fala no paradigma holístico, a gente entende que essa visão do todo, holos, que vem do grego, busca ver as coisas de uma maneira mais ampla e de uma maneira integral. O princípio de integralidade se faz muito presente nesse paradigma, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, que o princípio de integralidade é ver as coisas sobre vários aspectos. Então, se eu vejo o homem não só na sua dimensão fisiológica, mas a sua dimensão mental, emocional, espiritual e social. Porque o ser é um ser biopsíquico, sociocultural e espiritual. Então, tem todo esse contexto em relação ao indivíduo, mas não só em relação ao indivíduo, em relação ao todo. Então, a gente tem que olhar para a perspectiva, por exemplo, da natureza, ver as questões ecológicas, não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer a educação, por exemplo. Então, vários âmbitos do conhecimento são abarcados. Todos os organismos, de acordo com o prisma holístico, desde os mais simples aos mais complexos, e isso nos inclui, participam dessa atividade. Então, seres inanimados e animados fazem parte desse conjunto, desse holos, Não pensar só o indivíduo nesse aspecto.
Crema 2015, página 77, 78, traz uma citação de Jan Smuts, né, que foi, penso que a primeira pessoa, e nessa obra do Crema ele fala isso, que usou esse termo holístico, se não me engano, acerca da continuidade entre matéria, vida e mente. Então, a perspectiva holística, ela vê isso de uma maneira muito integrada. E aí eu trago uma citação para vocês hoje. Matéria, vida e mente, longe de serem descontínuos e distintos, aparecerão como séries mais ou menos interligadas e progressiva do mesmo grande processo. E este processo aparecerá como sendo subjacente e como explicação das características de todos os três, e dará à evolução, tanto inorgânica como orgânica, a continuidade que ela parece não possuir, de acordo com as ideias científicas e filosóficas atuais. Então, não existe uma dicotomia, né, ou uma separação, na verdade, né, entre matéria, vida e mente, e elas, como é que se diz? Elas são uma espécie de continuidade, né, uma da outra, né, e ele fala exatamente isso, né, e vai dar evolução tanto inorgânica como orgânica, a continuidade que ela parece não possuir, porque a nossa mente cartesiana vê as coisas separadas, né? A gente fala muito do princípio holístico, do paradigma holístico, mas a gente ainda precisa também, algumas pessoas ainda têm essa visão fragmentada, e na realidade não é, né? Tudo é um só. Então eu vou trazer também o Springberg para falar com a gente, porque essa obra do Varela também fala um pouquinho, né, sobre essa questão da visão holística sobre a mente. Então eu trago também um pouquinho dessa perspectiva deles para falar um pouquinho sobre a mente e esse paradigma, esse prisma, né, esse prisma holístico. Segundo Springberg, 2017, a obra de Varela, A Mente Corporificada, diz, né, que na visão holística da mente é levado em consideração diversos fatores de experiência em que o self não é uma estrutura mental, por assim dizer. Então, o self, como alguns pensam, não é uma estrutura mental, por assim dizer, né? A mente, ela é um processo relacional, né? E esse processo se dá com o mundo e com os outros. Então veja, né? A mente ela é constituída desse processo relacional com o mundo e com os outros. E os outros, por sua vez, né, possuem outros processos relacionais, níveis de funcionalidade, né? Então, o self, né, o eu, ele é um processo relacional com o mundo, com os outros, né? Que tem várias atividades cognitivas, mentais, biológicas, níveis de funcionalidade, e os outros, por sua vez, também têm esses processos, né? Então, é uma cadeia de eventos e de processos ad infinito, porque em cada relação existe um processo de funcionalidade, um nível de funcionalidade, uma atividade cognitiva, mental, biológica, que cada ser tem na sua relação consigo, na sua relação com o mundo e com os outros. Então veja o nível de complexidade que é, né? Pensar nessa perspectiva do todo, né? Então, no que diz respeito à mente, é importante observar que sua investigação não se deve levar somente em consideração o saber naturalista biológico, né? E isso é uma discussão que nós já trazemos nas outras aulas, né? Que a gente precisa levar em consideração não só a parte biológica e fisiológica, né? É importante a gente trazer as relações com o outro, a experiência, a subjetividade, né? Os vários campos do saber para dialogar nessa questão da investigação da mente, dos processos mentais, dos processos de conhecer, né? Buscar a relação entre os saberes das ciências humanas, né? E a gente já falou isso também um pouquinho, por exemplo, né? Para dialogar
com as ciências exatas, né? Com as ciências da natureza. Então, fazer isso que eu falei que na aula anterior a gente falou de interdisciplinaridade, e aí eu joguei a pergunta, e por que não transdisciplinaridade? Né? Então, por que a gente não perpassar, né, essas várias áreas de conhecimento e essas várias maneiras de se conhecer, de investigar? Não é só o estabelecimento de diálogos com outros saberes, mas é o estabelecimento de diálogo com outros saberes e outras formas de conhecer. Né? Então, é uma coisa que abrange, é muito maior. Buscar estabelecer uma relação, aí ele traz uma relação multidisciplinar e por que não transdisciplinar, e por que não perpassar essas várias áreas do conhecimento, vamos dizer, com várias maneiras de investigação, né? Transcender isso. Incorporar na medicina, junto aos fatores neurológicos, a subjetividade e o significado da existência humana, não é? Em vários níveis, em várias áreas de saída do saber. Integrar concepções e visões de mundo, tanto científicas quanto outras práticas, porque a visão de mundo, não só existe a visão científica, né? Da teoria e da prática da ciência, estabelecida como tal. Existem outros saberes, né? Que não bebem, não são científicos, vamos dizer assim. Né? Então, a ideia desse paradigma e a ideia da perspectiva da visão holística, do prisma holístico sobre a mente, sobre o indivíduo, é trazer para o diálogo outras perspectivas não científicas, outras práticas não científicas. Né? Incorporar e abarcar tudo isso num grande guarda-chuva, né? Que vai contribuir para o conhecimento, que vai contribuir para o crescimento, né? Isso é algo que nós precisamos também ressaltar. Buscar estabelecer pontos de conhecimento que extrapolam as próprias disciplinas, que foi o que eu falei agora há um pouco, né? Não só as práticas científicas, mas outros saberes, né? E, como eu já havia falado também, a necessidade de incorporação do paradigma cartesiano e do paradigma integrativo. Então, não é porque agora estamos falando de paradigma holístico e integrativo que nós vamos rechaçar o paradigma cartesiano. Não é? Não seria integrativo se a gente fizesse isso, né? Se a gente rechaçasse o existente. Na verdade, não. É aquele, como eu falei, aquele guarda-chuva que vai abarcar o que existe e vai propor algo novo. Porque o que existe já não dá conta mais, né, do ser humano e de suas questões e das relações com o mundo e da maneira como conhece, do conhecimento do mundo. Então, o paradigma holístico, ele vem trazer isso, né? Isso já é de conhecimento de vocês, mas a mente também, ela se dá nesse processo, a forma de conhecer as relações com o outro, que por si tem outras relações, que tem outras relações, então é uma cadeia complexa e que a gente precisa levar em consideração também. E aí, buscar nessa perspectiva da mente e nesse prisma, né, nessas implicações do indivíduo, sobre esse paradigma, né, ou sobre esse prisma, estabelecer essa face de realidade entre o microcosmo e o macrocosmos, como a gente já estava falando na aula anterior, né? Dessa interconexão que existe entre o microcosmos e o macrocosmos, né? A gente falou na aula anterior, né, na perspectiva das tradições orientais, né, que tem eles observam muito essa relação do indivíduo com o cosmos, né, e as suas práticas terapêuticas, por exemplo, quando eles falam, né, eles olham para o indivíduo, mas eles veem no indivíduo que o indivíduo possui os elementos ou as características do cosmos, né? Então, quando a gente traz para essa perspectiva também do paradigma holístico, a gente vê que nós também estamos interligados com esse macrocosmos, né? Existe uma interconexão, e uma interconexão que vai também na questão da mente, quando a gente vai falar, por exemplo, do inconsciente coletivo, quando a gente fala de sincronicidade, né? Então, a gente tem essas relações, elas são muito complexas,
Aí eu vou trazer um pouquinho do DiBiase para falar um pouquinho com vocês sobre a questão do inconsciente coletivo e essa ideia de correspondência que Paracelso fala, tá? Então eu vou ler aqui 2 parágrafos curtos, né, dessa obra para a gente falar um pouco sobre inconsciente coletivo e a ideia de correspondência. Então eu estou lendo DiBiase, Francisco DiBiase, O Homem Holístico, página 85, e ele diz assim: o inconsciente coletivo para Jung representa um substrato comum que ultrapassa todas as diferenças de cultura e consciência, sendo a mera expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral, independente das diferenças raciais. Este fato explica a analogia e, às vezes, a identidade dos temas mitológicos e dos símbolos, sem falar na possibilidade da compreensão humana. Então, o inconsciente coletivo é um substrato comum que ultrapassa todas as diferenças culturais, raciais e é a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral. Então, veja, há algo que perpassa as nossas culturas, que vai além, né, das culturas das várias sociedades e que está em comum entre todas elas, né? É o que o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, veja, nossa conexão, isso fala muito da nossa conexão com o cosmos, com o outro, né? E a da relação com a mente, porque há uma estrutura em comum, né, aos indivíduos, independente da sua cultura, da sua crença, da sua raça, da sua localidade. E falando um pouquinho também sobre a ideia de correspondência, eu vou continuar com o DiBiase, que ele vem falar algo bem interessante, que é essa relação, né, entre o microcosmo e o macrocosmo, né, e o que há e de comum entre todos nós. Então, eu continuo com o DiBiase, página 86, que diz assim: assim escreve Paracelso: se alguém quer tornar-se filósofo sem cair em erro, assim escreve Paracelso: se alguém quer tornar-se filósofo sem cair em erro, deve lançar os fundamentos da filosofia, fazendo do céu e da terra um microcosmos. Sem se afastar da verdade, o espaço sequer de um cabelo. Portanto, aquele que quiser lançar os fundamentos da medicina deve se guardar também do menor erro possível e fazer do microcosmos o córculo do céu e da terra, de modo que o filósofo não encontre nada no céu e na terra que não se encontre também no homem. E o médico não encontra no homem o que o céu e a terra também não têm. E estes dois não diferem um do outro, senão pela forma exterior, e mesmo a forma de cada lado é entendida como pertencendo a uma coisa. Então veja, não há nada que não exista no céu e na terra que não exista no homem. Então, essa relação de integração, essa relação de pertencimento que existe entre o homem, o céu e a terra, como ele fala, né? Então, quer seja o filósofo, quer seja o médico, quer seja o homem comum, entender que tudo que há em mim, né, há no universo. Não entender que algo está separado. Né? Então, continuando a gente falar um pouquinho sobre essas implicações, né, da mente e o prisma holístico, né, está o estabelecimento das relações entre várias vertentes do saber, do conhecer, né, que é a questão da transdisciplinaridade, e a transdisciplinaridade implica em verificar e perceber as relações na educação, as relações na saúde, né, na ecologia, na economia,
na política. Então, tudo isso faz parte do indivíduo. Todas essas áreas do saber implicam em uma atuação, né? Isso exerce uma atuação sobre o homem e o homem exerce uma atuação sobre isso, sobre essas áreas do saber. Então, lembrar também que a abordagem transdisciplinar, né, fruto dessa nova cosmovisão, porque antes, né, a ciência cartesiana, ela pensava uma área do saber sobre uma determinada perspectiva de conhecimento, conhecimento empírico, né? Não se pensava em fazer esse diálogo entre as várias vertentes do saber e as várias formas de se conhecer, né, metodológicas. Né? Então, observar que essa abordagem, ela observa a hipótese de que nada está excluído, como a gente tinha falado, né? Ou é isso ou é aquilo. Né? É isso, mas também pode ser aquilo. Isso a gente já falou até em uma aula anterior, né? A gente não pode excluir, não existe um terceiro excluído, né? É incluir a todos, né? E o caráter de complementariedade que essa abordagem traz, então, várias áreas do conhecimento, elas funcionam de maneira a trazer uma perspectiva nova sobre algo, né? Trazer uma perspectiva nova sobre a mente, trazer uma perspectiva nova sobre o indivíduo, né? Então, elas se complementam, né? De maneira a abarcar esse indivíduo, abarcar essa forma de conhecer de uma maneira melhor. O conhecimento é algo que se dá interiormente e exteriormente, não nessas relações como a gente falou, e nosso comportamento mental influencia o meio em que vivemos. Importante, não estamos separados, como eu falei na aula anterior, né? Sujeito e objeto, não existe isso. Nossa mente e nosso comportamento mental influencia o meio em que vivemos. O meio em que vivemos influencia nosso comportamento mental, influencia nosso comportamento físico, influencia nosso comportamento espiritual. Então, o indivíduo ele não está dissociado nessa história. E aí eu trago mais uma frase do DiBiase, né, para trazer, para explicitar um pouco melhor essa unidade, né, que essa relação de unidade com o cosmos, né, que é o título dessa citação. Então, Francisco DiBiase, 1995, página 27, diz o seguinte: constituímos com o cosmos uma imensa unidade psicofísica e não uma dualidade homem-universo ou mente-universo. Os padrões do cérebro humano são parte ativa e integrante de uma rede auto-organizadora universal, uma mente ou consciência cósmica que a tudo a abrange. Então, veja, né? Os padrões do cérebro humano são parte ativa e integrante de uma rede auto-organizadora universal, né? Então, somos uma parte do todo, né? Inclusive nessa questão da estrutura do cérebro. E aí, para finalizar nossa aula, né? Vamos, agora na conclusão, revisar um pouquinho, né, o que a gente falou hoje sobre a mente e o prisma holístico, né? Então, falamos dessa questão da concepção holística, né? Vem do grego holos, né? Todo, e essa visão que busca integrar, né? Não só a mente, mas o indivíduo e suas relações, né? E a mente, ela precisa ser pensada não só na perspectiva biológica, fisiológica, naturalista, né? Mas a gente precisa entender que o indivíduo e sua subjetividade, né? Elas influenciam, né? A mente, o conhecer, abarcar as outras maneiras de se conhecer, as outras áreas, né? Nessa perspectiva transdisciplinar, né? E as implicações que isso traz, que é a maneira em que nós podemos, seria uma maneira mais integral de entender não só a mente, né? A gente está falando aqui da mente, muito da mente, mas o indivíduo, né? A gente fala a mente, mas temos que pensar nessa perspectiva de que não há separação. Então, o indivíduo nas suas relações com os outros e com o mundo, né, precisa ser pensado de uma maneira mais geral, mais integral, né, e abarcando todas as áreas do saber e abarcando todas as formas de saber, né, metodológicas, vamos dizer assim,
e outros saberes que não os saberes tradicionais, né? Ou saberes não tradicionais, os saberes científicos, os saberes postos, né? É importante a gente também trazer essa perspectiva. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre a mente e a perspectiva quântica. É isso, pessoal. E aí eu trago aqui para vocês referências bibliográficas na aula de hoje. Então é isso, até a próxima.